Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Explica no Quadro. Preparada juntamente com o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício é um dos mais importantes relatórios produzidos pela contabilidade, para diversos usuários que precisam de informações sobre a posição patrimonial e financeira de uma empresa. Da combinação dos dois relatórios, balanço e DRE, podemos extrair diversos indicadores sobre o desempenho e rentabilidade da empresa, como rentabilidade do ativo, margem líquida, EBITDA e por aí vai. Sua estrutura é vertical, partindo das receitas, passando por custos, despesas, até conhecermos o resultado do período, que, como você verá ao final deste vídeo, não significa necessariamente dinheiro em caixa. Aliás, o período de apresentação da DRE pode variar conforme a necessidade da administração, podendo ser mensal, trimestral, semestral, mas deve ser emitida, no mínimo, uma vez ao ano. Basicamente, a DRE começa com a receita bruta da empresa. Sabe o valor total das notas fiscais emitidas por uma empresa comercial durante o mês? Esse valor servirá de base para a primeira linha da DRE. Em seguida, temos um pequeno grupo de contas que chamamos de deduções da receita bruta. São ajustes da receita bruta para chegarmos ao valor da receita líquida. Vendas canceladas, devoluções de vendas, descontos incondicionais concedidos, impostos e contribuições sobre o faturamento, como por exemplo as contribuições para o PIS e COFINS. Não representam receita para a empresa, por isso fazemos essas deduções para conhecermos a receita líquida. A partir deste ponto, as análises sobre o real desempenho da empresa começam a ficar interessantes. Da receita líquida, retiramos o custo dos produtos vendidos, no caso das indústrias, ou o custo das mercadorias vendidas, que você provavelmente já ouviu falar, nas empresas comerciais, ou ainda o custo dos serviços prestados, no caso das empresas prestadoras de serviço. Representa o quanto custou o produto ou a mercadoria vendida, ou ainda o serviço prestado. Se vendemos um aparelho eletrônico por R$ 100, mas na verdade compramos o mesmo aparelho por 60, esse valor fará parte do nosso CMV, o custo da mercadoria vendida. Mas atenção, os valores de CMV só se referem ao que foi realmente vendido no período. Não considero o que foi comprado e permaneceu no estoque da empresa. Descontando o CMV, temos o resultado bruto, ou seja, o lucro ou prejuízo bruto da empresa. Basicamente o resultado que a empresa obtém apenas com a compra e venda de mercadorias. Se aqui tivermos um valor negativo, provavelmente a empresa está com sérios problemas, pois não obteve sucesso com a sua principal atividade, compra e venda de mercadorias. Por isso essa linha também é conhecida como resultado da conta mercadorias. Agora você já sabe que o conceito de lucro é diferente do conceito de receita. Após a linha do resultado bruto, temos os grupos de contas que nos mostram as despesas operacionais da empresa, começando com as despesas de vendas, isto é, os gastos do departamento comercial necessários à comercialização e promoção dos produtos e serviços oferecidos ao mercado pela empresa. Em seguida, temos as despesas administrativas. São gastos mais gerais da empresa que não sejam diretamente relacionados ao departamento comercial, mas necessários à manutenção geral da empresa, como água, luz, telefone, internet, materiais de escritório, etc. Aqui você deve ter reparado que podemos ter despesas semelhantes, mas apresentadas em contas e grupos distintos. Por exemplo, podemos ter despesas com salários em conta apresentada no grupo das despesas comerciais, no caso do salário dos vendedores, e também despesa com salários, registrada em conta do grupo das despesas administrativas, no caso dos salários, do setor administrativo da empresa, por exemplo. São contas semelhantes, porém apresentadas em grupos diferentes conforme a classificação realizada pela contabilidade, atendendo às necessidades de informação da empresa. Após esses dois grupos básicos, podemos ter ainda um grupo chamado de outras receitas e despesas operacionais, para aqueles gastos que não se enquadram especificamente em despesas comerciais e administrativas, como por exemplo receitas com aluguéis ou despesas com multas. Alguns autores incluem ainda neste grupo o resultado obtido com a avaliação de investimentos pelo método de equivalência patrimonial. Após a apresentação destas receitas e despesas, temos um resultado que é conhecido como resultado operacional antes dos efeitos financeiros. Mas por quê? Porque na sequência teremos a apresentação dos saldos das contas que registraram as despesas financeiras da empresa no período. Essa separação é importante para segregarmos os gastos para manter a operação da empresa com os gastos para o financiamento dessas operações. Fazem parte das despesas financeiras os juros incorridos no período, despesas com operações bancárias, descontos concedidos,
mas não confunda com os descontos incondicionais concedidos que aparecem lá em cima, nas deduções da receita bruta. Aqueles são descontos comerciais, esses aqui são financeiros, que ocorrem após a operação de venda propriamente dita. Sobre as despesas financeiras, um detalhe: acompanham as despesas também as receitas financeiras, juros recebidos ou descontos obtidos. O recomendado é apresentar o total das despesas já com a dedução correspondente às receitas financeiras, se essa última for menor. Agora sim, temos finalmente o resultado operacional, obtido após os efeitos financeiros, ou seja, após as despesas e receitas financeiras da empresa no período. Neste momento, é adequado fazer duas observações importantes. A disposição de contas da DRE pode sofrer algumas alterações, especialmente em relação à posição das contas de despesa e receitas financeiras, ou para a apresentação dos grupos relativos às outras receitas, outras despesas operacionais. Depende muito do autor em destaque, ou conforme a finalidade da DRE, ou ainda da legislação de referência a ser considerada. A Lei 6.404, de 76, apresenta no seu artigo 187 uma disposição das informações requeridas para este importante relatório contábil gerencial. Mas é fundamental observar também obras que tratam do CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis. Aliás, sobre a nossa segunda observação, é bom destacar que a atual legislação contábil, ao contrário da Lei 6.404, não faz referência aos termos resultado operacional e não operacional, mas sim operações continuadas e descontinuadas. No entanto, como são classificações muito usuais na contabilidade, continuam sendo utilizadas nas demonstrações atuais. Ok. A seguir na DRE temos uma linha reservada para as outras despesas e outras receitas, que conforme a legislação tributária, fica reservada basicamente para a apresentação das perdas ou ganhos com operações do ativo não circulante da empresa, como ganho na venda de imobilizado, por exemplo. Vendeu um imóvel e teve lucro? Outras receitas. Como se trata de valores relativos ao ativo não circulante, é possível classificar aqui o resultado obtido pelo método de equivalência patrimonial. Após esses valores, temos o resultado do exercício antes dos tributos sobre o lucro. Falamos tributos, pois temos um imposto e uma contribuição. Assim temos os tributos imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, já previamente calculados e contabilizados em contas do passivo circulante e nas contas de despesa, cujos saldos aparecem aqui. Na sequência, temos o resultado após os tributos sobre o lucro, do qual ainda podemos deduzir, por exemplo, as participações de empregados e administradores. Por fim, temos o lucro líquido do exercício, que, em regra, será transportado para o balanço patrimonial no grupo de contas do passivo, subgrupo patrimônio líquido, para somente então ser contabilizado e distribuído na forma de pagamentos aos sócios ou reinvestidos na empresa conforme o seu regimento. Para finalizar, uma observação pertinente. É importante comentar que caso a empresa apresente, por exemplo, lucro líquido do exercício no valor de R$10.000, por exemplo, isso não significa necessariamente que a empresa possui esse valor em caixa ou mesmo no banco ao final do período. A DRE é um relatório para comparação entre receitas e despesas pelo regime de competência, ou seja, muitas receitas contabilizadas podem ainda não ter sido recebidas, assim como muitas despesas ocorridas no período podem ainda não ter sido pagas. Mas o registro contábil e, consequentemente, o confronto entre receitas e despesas de um mesmo período precisa ser realizado para avaliarmos o potencial de desempenho da empresa. A ideia é agrupar as receitas e todas as despesas necessárias para a obtenção desta receita, relativas ao mesmo período de tempo, e assim medir a capacidade do negócio em gerar resultado positivo para os sócios, investidores e, por que não, para a sociedade. Curta, compartilhe, participe, explica no quadro. Aulas de contabilidade.